Abra sua Bíblia no livro de Tito. Livro não, né? Na carta que Paulo escreveu a Tito, o seu filho na fé. Tito, capítulo 1, versículo 15. Espírito Santo, eis-me aqui. Não nos deixa falar nada de nós mesmos, mas somente que vem de Ti, que é a verdade, meu Senhor. Eis-me aqui. Jesus, 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 não me deixa para trás sofrer, né? Jesus, Jesus, não me deixa para... O Senhor é maravilhoso. Aquele que tiver o Espírito Santo, ele tem Deus. Ele vai vencer aqui. Não se preocupe não com nada não. Não se preocupe não. Você se preocupando, ele está chateado que você está se preocupando. E deixando de agradar ele. Quando a gente se preocupa com outra coisa, deixa de agradar a Deus. Quando a minha esposa está fazendo alguma coisa, né? Ali que ela está preocupada de fazer as coisas, ela está muitas das vezes me aborrecendo, que ela podia estar perto de mim, né? Ali, dando carinho. É assim com Deus. Ele falou para Marta, não foi? Ele estava ali, Marta fazendo as coisas, preocupado com os afazeres domésticos, né? Ou com outros afazeres, né? Da vida que, né? É projeto, sei o que for, né? Todo mundo quer fazer alguma coisa, fazer. Está ocupado com estudar, com comer, com sair. E Jesus disse que ela estava perdendo a vida eterna. É assim que a pessoa não dá crédito, não acredita no Espírito Santo, não conversa com ele, não se santifica. Ela vai caminhando para o abismo e ele vai falando, é tão bondoso que vai falando. A pessoa não quer enxergar, não quer ouvir, não quer se santificar, nega a santificação. Deus é santo. Deus mandou dar o recado para todo mundo. Aonde vocês forem evangelizar, aonde você falar, você vai dizer: Deus mandou dizer que Ele quer que os seus filhos sejam santos, porque Ele é santo. Ele mandou dizer: seus filhos se arrependam na mesma hora e busca a santificação viva, que Ele perdoa e vai moldando. Mas se não buscar a santificação, não viver, endurecer o coração, vai perecer. Quantos bilhões de pessoas não lutam contra a santificação? Acho que é loucura. Loucura é pintar o cabelo, né não? Parecendo um bicho. Um dia aí o Senhor abriu minha visão, eu olhei a mulher com o cabelo. Onde foi? Eu vi um demônio sentado com o cabelo, vi um demônio todinho. Eu olhei esse de lado e vi o demônio. Cabelo do mesmo jeito, um cabelo de demônio. Eu vi um demônio. Esse cabelo. Tem aqueles cabelo de bruxa, né? As coisas, né? Tem que ver que é a cor, né? Esse cabelo ali pintado. Então o pessoal luta contra. Está muito complicado, né? Criar filho hoje, principalmente. Eu acho mais fácil criar mulher, né? Ou homem, né? Mais fácil o homem. Homens dá menos trabalho, né? Criado na palavra, né? Lógico. Porque mulher, meu irmão, mulher se apegou à vaidade só para soltar, viu? O mundo é vaidade. O mundo é vaidade. Tudo que o mundo lança, todo propaganda, todo onde você for é só vaidade. Coisa que aparece para envaidecer mais ainda a pessoa. Não é verdade? E quem é que gosta disso? A maioria, hein? A mulherada. É broche, é brinco, é unha, pulseira. E todo tipo, se você for essas lojas do japonês, né, dos coreanos, tem coisa que você nem viu de enfeite.
E a pessoa gosta disso, geralmente. Agora os homens estão gostando também, né? É difícil você ir num canto, pelo menos você não vê uma mulher com a sobrancelha pintada. Difícil. Tem uns que é tão horroroso que parece. Então é muito comprar. O mundo não é brincadeira. Por isso que Deus manda a pessoa se santificar, se afastar, porque Ele derruba qualquer um. Isso aí tudo aborrece a Deus. Tudo aborrece a Deus. Não é brincadeira não. Então você que já se livrou, então agradeça a Jesus e dá para não cair nessas. Ele está falando aí, né, no 15. Tudo é puro para os que são puros, mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro. Antes, tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminados. Afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam, sendo abomináveis e desobedientes e réprobos para toda boa obra. Afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam, sendo abomináveis e desobedientes e réprobos para toda boa obra. Diga glória a Deus, né? E glorifica a palavra viva e eterna que é Jesus de Nazaré, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo que está aqui. Olhe para cá, coloca a Bíblia de lado. O apóstolo Paulo, ele, nessa carta a Tito, tanto a Timóteo, né, como eram, né, eram na fé, filhos dele na fé, pessoas novas, Timóteo, e cheio de engano naquela época, né, como hoje também, né, lógico, mas ali, né, hoje está pior, lógico, sempre as mesmas coisas, Satanás faz, só da maneira pior, tem mais gente, lógico, mas ele escreve e fala para ele tomar cuidado, né, nessas cartas com essas pessoas que eram judeus e outros também, né, de outras nações ali, mas a maioria judeu, falavam fábulas que tentavam convencer eles, perverter eles, que diziam que não era assim a doutrina. Ele fala da doutrina também, nós vamos ver amanhã ou depois, fala da doutrina, para eles perseverar na doutrina, na sã doutrina, e por aí vai. E aqui, né, ele expõe antes os cuidados, e aqui ele fala como o Tito ter discernimento dessas pessoas, né? Ele fala como ele conhecer quem são essas pessoas, porque entendam bem o seguinte: o Senhor Jesus ama a todos, tem mansão no céu para todos. Ele disse que já estava preparado e é preparar. Tem de riquezas, tem amor para quantos seres humanos for. Mas lógico, a pessoa tem que lutar contra o pecado. Ele diz que a pessoa tem que se arrepender para poder ir governando a pessoa e aperfeiçoando ela com o sangue e com o fogo do Espírito Santo. Ela tem que começar nisso aí, lutar contra o pecado e procurar santificar, se arrepender. E é do desejo dele, mas ele sabe, nós sabemos, né, que o Espírito Santo nos diz que não, infelizmente ele sofre por causa disso. O Senhor sofre. E é nem bom estar falando essas coisas, né, porque sofre. O Senhor sofre quando vai para o inferno. Arrebata alguém que não sofre, não, quer ir para o inferno. Principalmente ele que morreu para casar, o que criou são filhos ali, né, que são criações. Então certas coisas que a gente tem que tomar cuidado para não falar, para não ofender a Jesus, para não entristecer ele. Como dizer que você vai para o inferno, né? Ah, todo mundo vai para o inferno. Dizer que a pessoa não tem mais jeito. Dizer aqueles ali, ah, não tem mais jeito. Não é bom te dizer isso. Embora sabendo que tem pessoas assim. Você está entendendo?
É a mesma coisa. Jesus tem coisas que ele não vai nos dizer que para não nos magoar. Você está entendendo? Tem coisas que Jesus não nos diz para não nos magoar. Que as pessoas pensam. Ele sabe de tudo. Fração de mulher segundo. A mesma coisa, ele não diz, nem vai ficar falando, só fala se for no último caso, para a pessoa tomar cuidado. Ele não vai ficar falando porque magoa a pessoa. Você está entendendo? A tua família, sei que está assim. Ele não vai falar, não vai mostrar, ele nem mostra, nem esconde. A pessoa nem sabe o que aconteceu, para não machucar a pessoa, lógico, porque ele está trabalhando a vida da pessoa ali. A mesma coisa a gente, não é para estar lembrando a Jesus certas coisas que ferem a Ele, ao Espírito Santo. Não é para ele estar lembrando, nem é pecado ele já perdoou, não lembre. Se começar a lembrar esses pecados, repreenda que é o mal. Ele já perdoou, lançou no mar, nas profundezas. Então não lembre a Jesus de coisas ruins, para não ofender a Ele, ao Espírito Santo, a Deus, porque Ele mesmo esquece, está ali. Então você está entendendo? Ele mesmo esquece, não quer saber não, porque a gente se magoa. Imagine Ele que é santo, lógico que Ele vai se magoar de ver tanta atrocidade, tanta mentira, coisa. Então Ele joga no mal de esquecimento e não quer que ninguém lembre a Ele. Você está entendendo? Não quer que ninguém esteja lembrando a Ele essas coisas. A gente sabe, lógico, Ele nos adverte no último caso, está nos advertindo nessa palavra, que existe gente assim, que já estão condenados, né, por si mesmo, porque a própria palavra diz que aquele que não crê em Cristo já está condenado. Eu não creio aqui, eu rejeito Cristo, eu estou condenado. Se a morte vir agora, eu vou para o inferno. Mas amanhã eu posso crer, não posso? Amanhã já é outra coisa. Temos que entender essas coisas. Como também depois da manhã, como a pessoa de jeito nenhum vai querer acreditar que muitos vão cair no lago de fogo, a Bíblia diz, isso eu sei. Mas não precisa estar lembrando a Jesus, nem se achando merecedor mais do que os outros. Piorou isso aí. Lembrar pode até ser que a pessoa lembre uma oração: Senhor, muitos estão caindo, tem misericórdia, tudo bem, uma oração. Mas se exaltar porque os outros estão caindo e você não está vivo, não pode de maneira nenhuma. Se exaltar porque os outros estão no pecado e você está seguindo a santificação, não é para se exaltar. Não é para falar isso, não é para pensar isso, porque você tem pecado igual aos outros. Só que a diferença é que você está se santificando, Ele está tendo misericórdia, está te perdoando. Mas se Ele não quiser perdoar, Ele não perdoa, porque você é pecador. Você está sobre a graça. Assim que você alcançou a misericórdia dEle, também outros têm que alcançar. O trabalho da igreja é orar até o fim. Como Jesus faz, Ele luta até o fim pela alma. Quando não dá mais mesmo, aí tudo bem. Mas isso cabe a Ele, a hora que a alma vai ou não. E quando a igreja ora, os dias da alma se prolongam. A alma ia morrer logo, se prolonga mais uns dias para se arrepender. Assim, esse é o trabalho da igreja, nada mais do que isso. É pregar a verdade, abrir os olhos das pessoas, clamar por misericórdia, para que Jesus, o Espírito Santo, trabalhe nessa pessoa, tenha misericórdia, e crendo e torcendo que tudo vai dar certo. Quando morrer, acabou, você não precisa mais, relaxe, já parte para outro. É assim, morreu, aí é Deus que entrou com o juiz, é a pessoa e Deus que vai prestar conta, não interessa onde foi. Não precisa se martirizar porque a pessoa morreu, não sabe se ela está no inferno, não interessa não interessa para onde a pessoa foi. Interessa que a igreja
se santificou, orou, não se exaltou e lutou pela alma até o fim. Jesus lutou na cruz e luta até hoje, luta até o fim pela alma. A alma se perder porque ela mesmo quer. O trabalho da igreja é esse. Põe isso na sua cabeça: guardar, conservar a sua alma, pedir a misericórdia que tem que você por mais pessoas, porque você é pecador. Não se exaltar porque, os outros estão ali caminhando, vão tão perto de morrer e você está vivo. Não pode se exaltar. Não é do agrado de Deus que ninguém vá para o inferno. Deu para entender? Mas tendo na consciência que tem pessoas assim, e muitas, multidões. E isso Deus sofre quando Ele é obrigado a trazer juízo, porque Ele não pode passar por cima da sua lei. Ele é tão santo, tão justo, que Ele não pode passar por cima da sua lei. Não pode de maneira nenhuma. Isso que o diabo diz, o justo, o grande. O anjo do Apocalipse diz, o Deus justo, se vingou o sangue dos profetas. Mas o Espírito Santo manda tomar cuidado com certo tipo de gente, para a gente não se aproximar tanto, não ter intimidade com esse pessoal que está até se libertando, ou que não quer nada, que já provou que não quer, que luta é contra o Espírito Santo. Tome cuidado com esse tipo de gente. Não rejeitar, mas orar, pedir misericórdia, não se deixar sujar o coração com essas pessoas, pedir misericórdia até o fim, e orar com amor. Deixa lá que o Espírito Santo resolva e peça que ela seja salva. E como você também, peça misericórdia para você e depois ela. Mas o que Ele manda, o que Ele nos adverte sobre esse tipo de gente, que tem muito, é para a gente tomar cuidado, não se contaminar, não fazer a mesma coisa e orar por ela, por misericórdia. Amém? Então Ele diz como conhecer as pessoas. Tudo que é puro é para os que são puros, mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro. Antes, tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminados, cauterizados, mortos. Afirmam que conhecem a Deus, pelas obras o negam, sendo abomináveis e desobedientes e reprobos para toda boa obra. Reprobos, no dicionário, se for ver, é aquele que recebeu a condenação de Deus, que está condenado, no sentido religioso, e no sentido social é aquele que foi rejeitado pela sociedade, que não serve mais. É a tradução de reprobo. Então o apóstolo Paulo está dizendo que essas muitas pessoas por aí que se fingem de piedosos, que usam a palavra de Deus, que não usam, essas pessoas, elas afirmam que conhecem a Deus, mas as suas ações negam que conhecem a Deus. Vocês não praticam a palavra. Como é que eu conheço se a pessoa é de Deus ou não, hein? Como é? Observando o proceder dela, se ela vive a palavra da santificação. Se ela não viver, ela está sendo enganada pelo espírito maligno, ou está se enganando, ou está gostando do que está fazendo, sei o que for. Ele está nos ensinando. Tanto é, ele diz: tudo que é puro é para os que é puro, mas os incrédulos e corrompidos nada é puro. Ou seja, você fala uma coisa para uma pessoa incrédula, ela não acredita, ela desconfia de tudo. Tudo para ela desconfia, que é mal, porque ela é mal. O que é puro não, você falar, ele vai analisar, o Espírito Santo vai testificar, ele vai ficar calado, ele vai ficar manso, vai ficar tranquilo, vai analisar, vai buscar, vai pesquisar, vai se humilhar, vai ficar ali na tranquilidade. Mas o que é incrédulo,
Ele não. Ele já rejeita, já debate, já vai. E pelas suas obras, no lugar dele buscar o conhecimento, no lugar dele se humilhar na presença de Deus para saber alguma coisa, para buscar, não, ele está nem aí, tem aquela opinião dele e não busca saber nada da Bíblia. Porque se ele buscasse as obras dele, ele ia descobrir que estava errado e ia começar a praticar obras boas. Aí o apóstolo Paulo diz: pelas obras dele a gente conhece que eles negam a Cristo. Eles dizem, falam que conhece a Deus, mas eu observo o proceder dele, o andar, o decidir, o pensar é totalmente diferente. Só de eu observar o que eles fazem, as atitudes deles provam que eles não conhecem a nada e nem buscam conhecer, que eu estou falando e eles não querem saber. É isso que ele está dizendo. É o famoso teimoso, né? Incrédulo, teimoso, filho de Belial, tudo enquanto o mundo. Porque ele não é puro, nem quer ser puro. Entendeu? Não é puro, ninguém é puro. Jesus se manifestou a pessoa impura. Mas ele está dizendo o que é para fazer para a pessoa se purificar. Só que a pessoa não quer se purificar, não acredita nem procura saber, então pouco faz. E assim permanece dia após dia. Nem procura saber se é verdade, nem quer fazer. E se vê que não quer, rejeita porque gosta dos deleites, não luta contra a vontade, contra o pecado, hoje, amanhã, depois. O apóstolo Paulo está dizendo que esses, né, existe muita gente assim que já estão reprobos, condenados, estão, né, rejeitados pela sociedade, por Deus. Ou seja, vivem como mortos-vivos, zumbi, por aí. E fazendo o que não presta, né? Lógico. Não vive uma boa. Vive contaminando outros. Vive fazendo obras más. Mesmo vendo claramente as obras boas que tem que fazer, eles negam. E dizem que conhece a Deus. Isso é para a igreja e quem está fora da igreja. Eu conheço pessoas que estão da igreja e dizem que Jesus está com ela. Não veio me falar. Não, ele está comigo. Ele quem? O Jesus. Nem o nome de Jesus vai me dizer. Quase não sai o nome de Jesus da boca da pessoa. Ele viu falando, né? Aí ele chega e ficou todo sem jeito. A pessoa tem que ver, poxa, realmente eu não conheço muito esse Senhor aí, Jesus, mas eu quero conhecer. É assim que a pessoa tem que fazer. Não dá uma que conhece fazendo a maior roça do mundo, se enganando a si mesmo e enganando os outros por aí. E outros sabem que estão fazendo de errado mesmo e faz mesmo para ganhar dinheiro, ganhar fama, ganhar tudo enquanto. Sai de porta em porta, sai por aí. São reprobos. O Espírito Santo já falou com essas almas há anos, elas não querem saber. O Espírito Santo ali se retirou e elas estão só ali, esperando a hora de morrer. Elas mesmas cauterizaram, mataram o espírito delas, negando ouvir a voz do Espírito Santo. E ele insistindo, e elas dizendo não, e indo mais para longe dele ainda, que é pior, lutando contra a santificação, brigando, provando, indo para a coisa, dizendo que não é assim, que é loucura. São reprobos, foram rejeitados pela sociedade e pelo Espírito Santo. Não sei quando, né? Como é que está, quem é e se ela já está rejeitada, mas existe muitos. E se a pessoa não parar com isso aí, vai chegar um tempo que ela vai morrer espiritualmente, vai estar. E isso é com Deus, né? Eles que sabem tanto. Não cabe a gente. O que cabe a gente é orar para que essas pessoas parem de fazer isso, dizendo que conhece a Deus e as suas obras negam claramente que não conhece. Que a gente orar que as escamas caiam dos olhos dela, também dos nossos, e que elas alcancem misericórdia. É isso que a gente tem que fazer até o fim, né? Preocupar se ela está morta, se ela não tem nada a ver. É isso que a gente tem que fazer
e Jesus é que toma as decisões. É para tomar cuidado, mas não é para odiar. É para amar e para orar e tomar cuidado com esses tipos de pessoas. Afirma que conhece a Deus, mas claramente, nitidamente pelas obras nega, sendo abomináveis, fazem abominações e são rejeitados e reprovados. Então, ou seja, a pessoa claramente faz uma abominação e diz que conhece a Deus, então aí é meio difícil, né? E nega a santificação. Pode negar não. Negou a santificação, está negando o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo e o céu inteiro, porque Ele é santo. Amém? Vamos ficar de pé e glorificar a palavra do Deus de Israel, que é o Verbo vivo, Jesus de Nazaré. Glorifica o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo que está aqui. Santifique-se, peça todo dia o dom de discernir os espíritos, o dom do amor, da fé e o dom da humildade e do conserto, né? Peça esses dons, se humilhe, sirva. Jesus serviu aqui e serve a pessoa direto, né? A pessoa se arrepende, pede perdão, ele intercede o Pai, perdoa, serve direto a pessoa. Você está tanto tempo pedindo perdão. Então todo dia a gente está pedindo perdão, tem que estar. Então a gente tem que perdoar os outros, se reconciliar, se abraçar, ajudar para poder, né, os outros nossos inimigos, lógico, né? Que o próximo aqui já está tudo ok, né? Mas às vezes enquanto o próximo faz uma raiva, uma coisa, mas tem que na mesma hora deixar para lá que Deus perdoa, né? Deus só nos perdoa se nós perdoarmos as costas. Então tem que limpar o coração, perdoar, porque toda hora Jesus está trabalhando, cansado. Jesus está cansado de estar cansado. Ele é santo, cansa. Tanto é que o Pai está cansado, tanto é que se ira e quer destruir tudo, vai e manda juízo para o povo se arrepender. Se irou lá em Gênesis, né? Que a humanidade, porque qualquer um se ira, se vê tanta barbaridade que a gente não vê. O que as pessoas pensam, o que fazem por aí, as tramas, as crianças sofrendo, as mães abandonando as crianças, todo coisa ruim, estupro, e nada de querer se arrepender, só buscando mais ainda. Então Deus tem razão, sempre teve, sempre terá. Está cansado, mas o grande amor dele dá força a ele, e ele vai perdoando, mas está se findando já, viu? Eu creio que não passa desse século de 2100, né? 2020. Eu creio que não passa, não sei. É minha, não é revelação. Analisando os fatos, eu creio que, amém? Mas quem sabe é Jesus, é Deus. Dever da igreja é permanecer, né, irrepreensível todo dia, não interessa, aos pés de Jesus em santificação e humilhação. Amém? Glorifica a palavra, né? Jesus de Nazaré. Glorifica o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo.